Vamos então para a nossa terceira aula, que é sobre salvação. Nós fizemos esse desenho aqui desde a primeira aula, falando que o pecado nos separou de Deus. Gênesis 3 narra essa separação, e aqui está o homem, distante de Deus, impossibilitado de se conectar novamente a Deus. E Deus, então, toma a iniciativa. Tem um texto clássico, que a gente usa bastante, falando sobre salvação, João 3:16. É um texto maravilhoso, que vai dizer, deixa eu usar o preto, vai falar que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma dívida a ser paga. Deus é um Deus justo. Ele não poderia simplesmente perdoar uma dívida sem que houvesse uma punição. Alguém deveria ser punido. Era assim no Antigo Testamento, quando o sangue deveria ser derramado num sacrifício para que houvesse a expiação dos pecados. Deus é um Deus justo e certamente deveria ter punição, sangue derramado para que aquela dívida fosse perdoada. E somente o próprio Deus poderia pagar essa dívida. Então, ele dá seu Filho unigênito, Jesus, para que viesse ao mundo e numa cruz morresse, fosse crucificado, sacrificado, sangue derramado, pagando as nossas dívidas. Nós vamos ler alguns versículos que vão nos ajudar, mas esse aqui é o cenário. O homem desconectado de Deus por causa do pecado, mas por meio do arrependimento, ele entende que não pode, por si só, conquistar salvação. Ele precisa de Jesus. Ele precisa da cruz. Ele precisa desse novo e vivo caminho que Jesus preparou, que Jesus comprou, porque ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém se liga ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o plano perfeito de Deus para nos reconectar a Ele. Efésios, no capítulo 2, é um tratado maravilhoso ali que nos ajuda a entender. Ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, olha só, estando nós mortos, estamos desconectados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, grande em amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mais para frente ele vai dizer no verso 8 e 9 que nós somos salvos pela graça, e aqui é um termo muito, muito importante. Graça, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos entender o que significa essa palavrinha graça. Graça é um favor imerecido, um presente imerecido, uma dádiva que nós recebemos. E salvação é exatamente isso, um presente de Deus. Não existe nada em nós que possa comprar a salvação. Nós vivemos num mundo meritocrata, onde as pessoas precisam merecer para conseguir um emprego, para passar de ano, e enfim, é assim que funciona a lógica da sociedade. Não com Deus. Com Deus não funciona a meritocracia. Ninguém pode merecer nada diante de um Deus plenamente santo e justo. A Bíblia diz que as nossas melhores ações são trapos imundos diante de Deus. Nós precisamos reconhecer, não há nada que a gente faça. Por isso que esse texto que eu citei, Efésios 2, 8 e 9, vai dizer que não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, não é pelo que nós fazemos que nós somos salvos. Não é se nós vamos na igreja, se nós damos o dízimo, se nós ajudamos os pobres, se nós somos pessoas boas, Na verdade, nós não somos
pessoas boas. Como nós falamos, a nossa condição é de pessoas caídas por causa do pecado. Você já dirigiu um carro desalinhado? Quando você solta o volante do carro, ele vai para o barranco. Nós somos assim. Se nós soltarmos, a nossa carne vai nos levar ao precipício, ao pecado. Nós já falamos sobre pecado aqui, essa é a nossa inclinação. Então, nós precisamos reconhecer Jesus como o único caminho e acessar essa graça mediante a fé. A fé nesse plano salvífico, esse plano maravilhoso do Senhor para as nossas vidas. Tem um outro texto muito, muito interessante, muito importante, que é Colossenses, no capítulo 2, verso 14. Eu vou ler, diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Esse texto é maravilhoso, isso precisa nos alegrar muito. Ele está dizendo que por causa dessa graça, por causa desse sacrifício de Jesus, ele pegou todo o escrito de dívida, todo o nosso pecado, toda a nossa fatura, e ele prega na cruz e diz: está pago, está consumado. Removeu inteiramente, encravando na cruz, perdoando todos os nossos delitos. Então, só há uma saída para o homem pecador: a cruz de Cristo. Nos lançar diante da cruz de Cristo. O arrependimento é essa decisão de se prostrar, de reconhecer que não tem para onde ir, de mudar de atitude, de olhar para a cruz e perceber que ali está a nossa resposta, ali está o perdão dos pecados. E nós não somos, e aqui existe sempre um contraponto aqui, né, com as obras. Como eu disse, nós não somos salvos pelas obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas lá no verso número 10 do livro de Efésios, vai dizer que nós somos salvos e escolhidos desde a fundação do mundo e preparados para as boas obras. Então, nós não somos salvos pelas obras. No entanto, a salvação nos leva às boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Então, eu não sou salvo porque eu vou na igreja ou porque eu sou uma pessoa boa. Não, é porque eu fui salvo, aí eu vou estar numa igreja, eu vou servir, eu vou ajudar as pessoas. Não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu oferto ou porque eu faço bem. Não, não. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Mas isso me constrange, o amor de Deus me constrange. E agora eu quero fazer isso na vida de outras pessoas. Então, as obras são uma resposta de um coração salvo, um coração encontrado por Jesus. Maravilha, muito bom. Alguns versículos aqui, falando, Tito 2:11 fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 1 Pedro 1:9 diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, João 3,16 eu já citei para vocês. E tem um texto que eu quero fechar, falando de João 5:24. João 5:24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqui, essa certeza que nós podemos ter. Muitas pessoas não têm segurança na sua salvação. Existem vários enganos, né, e várias doutrinas heréticas que se espalham no meio da igreja tantas vezes e que tornam um cristão inseguro da sua salvação, da sua postura, e acham que se pecarem vão perder a salvação ou alguma coisa do gênero. Então, uma hora está salvo, outra hora está condenado, e vira uma paranoia, né? E é gerado medo, culpa. Não é nada disso que Deus deseja para mim e para você. Nós precisamos ter um coração arrependido, quebrantado todos os dias, reconhecer os nossos erros, nos posicionar para a transformação, para a mudança,
mas podemos ter essa convicção de que se nós acessamos essa graça imerecida por meio da fé, nós podemos saber que temos a vida eterna. Não vem de nós. Se nós queremos merecer a salvação, a gente vai achar que não está bom o bastante, que a gente precisa ser melhor. Na verdade, nós achamos que a gente precisa ser bom o bastante. Não, não, não. Jesus foi bom o suficiente. Ele foi obediente. Ele morreu na cruz. E eu preciso aceitar, reconhecer que eu preciso desse sacrifício, desse sangue que me cobre, que me lava. E assim eu sou salvo. E essa certeza que eu e você podemos ter. E aqui nós temos uma pergunta para a gente meditar. Se você não tem certeza da sua salvação, gostaria de experimentá-la? O que você pretende fazer a respeito do que aprendeu nessa aula? Se você não tem convicção da salvação, se você ainda não tem uma percepção, uma revelação da graça de Deus, se você ainda acha que precisa merecer algo, confesse isso diante do Senhor, que o Espírito Santo te leve a um lugar pleno de arrependimento e de fé, confiança na obra redentora de Cristo na cruz, e a partir desse sangue que te limpa, que te cura, que te salva, que te perdoa, você seja uma nova vida, jamais pensando que pode ser salvo pelas suas obras, mas sendo uma pessoa salva, alcançada por essa graça e esse amor maravilhoso, você seja um homem e uma mulher repleto e repleta de boas obras, alguém, um servo de Deus, alguém que experimenta o exercício dos dons para honrar a Deus e servir aos irmãos e irmãs. Nos vemos na próxima aula.